Alô, Baixada Santista, o Ação em Reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta segunda-feira, início de semana, e convidando você desde já a participar do nosso programa. 3224-7017, 3224-2944. Nesta segunda-feira nós temos a presença do empresário Nelson Fernandes, vai nos ajudar a debater aqui alguns assuntos da cidade do Guarujá. Na madrugada de ontem, após um episódio envolvendo um policial que tinha ido comer uma pizza com a família e um marginal que foi baleado. Os marginais tentaram assaltar a pizzaria quando o policial se apresentou. E houve troca de tiros e um dos marginais foi alvejado e acabou falecendo. E a gente não sabe exatamente o que acontece no Guarujá, em algumas comunidades, talvez descontentes com a administração pública, descontentes com o abandono que a administração pública do Guarujá vem deixando estas comunidades. Houve uma revolta da população e incendiaram 3 ônibus e criaram lá um tumulto muito grande, o que de certa maneira acaba mais uma vez trazendo uma imagem negativa da cidade do Guarujá. Nelson, eu trouxe inclusive a pesquisa, as estatísticas de violência da Baixada Santista apresentadas pela Secretaria de Segurança, e o Guarujá, por exemplo, em 2010, teve uma ocorrência de 2.308 furtos de janeiro a setembro, em 2010. Em 2011, houve um aumento, mais de 10%, 2.784, quase 20% de aumento. Roubo, de 2.057 para 2.331. Furtos de veículo, quase o dobro, quase 100% de aumento, de 203 para 351. Me parece que, apesar de ter agora um secretário de segurança da Polícia Federal, não está fazendo muito efeito, Nelson. Olha, boa tarde, Augusto, boa tarde, telespectadores, telespectadoras. Infelizmente, Guarujá é isso, as estatísticas mostram a criminalidade aumentando em todos os lugares, em Vicente de Carvalho principalmente, em Guarujá, na Enseada ali, no Jardim Virgínia, assalto atrás de assalto nas residências, assaltaram a casa da minha tia ainda, ali na Miguel Estéfano, acabaram amarrando, minha tia tem quase 80 anos, amarraram ela, amarraram a caseiro, levaram o carro, levaram televisão, levaram, enfim, tudo aquilo que os ladrões puderam levar na hora, né? E a gente vê isso, a gente vê agora o Perequê com esse episódio desse assalto, pode ser até a pizzaria de um amigo meu, que tem lá no Perequê. Então a gente vê a população, e a população se revolta, porque acaba matando um jovem, não sei a circunstância que foi, se ele mesmo que cometeu o assalto ou não, né? E a população hoje já está não tem uma baliza assim para falar, bom, isso aqui está errado, aquilo está certo, acaba colocando fogo em ônibus, onde a população precisa dos ônibus para ir para o trabalho todos os dias, né? Mas a gente vê a população. Por quê? Porque a prefeita ficou 2 anos e meio, Augusto, sem nomear o secretário de Defesa Social da nossa cidade. E agora nomeou um delegado federal aposentado de Goiás. Se você falar para ele onde que é o Perequê, ele não sabe. Se você falar para ele, olha... Não sabe nem como chegar. Não sabe nem como chegar. Então você vê que, infelizmente, é isso. A prefeita passa mês, entra mês, passa mês, entra mês... Não fez uma escola profissionalizante na nossa cidade, não construiu um novo colégio, não criou um novo emprego, a não ser para os familiares dela e para os cupinchas dela, né? Então a gente vê a cidade abandonada nessa área da segurança. Porque a segurança, Augusto, não é só você cuidar dos bandidos. Você tem que fazer com que o jovem entre no mercado de trabalho, aprenda uma profissão. Agora, aí você criado tantos empregos na Baixada, com o pré-sal e outros adventos que vêm para a nossa região, e a gente vê Guarujá perdendo o fio da
da meada, essa galinha dos ovos de ouro que nós temos, sendo delapidado, essa pérola do Atlântico cada vez mais ficando enterrada no mangue, né? E a gente vê essa juventude perdida, infelizmente. Nelson, olha só, hein? Secretaria de Segurança Pública, 2010, no mesmo período, de janeiro a fevereiro, nós tivemos 2.308 furtos. Em 2011, 2.784. Não, isso porque que foram fazer BO. São 400 a mais, hein? Mas se você olhar mais furtos, de 20%. Mas mais do dobro disso não vai na delegacia fazer o BO, Augusto. Eu tenho uma amiga minha lá que já foi assaltada 2 vezes, ela não fez o BO. Ela estava andando na pitangueira, levaram a corrente e o relógio. Ela foi levar a tia depois, da semana passada, que é freira, foi levar ela ali na rua... Não acredito que assaltaram a freira. Não, assaltaram a freira e a tia, a sobrinha dela ainda. Ela foi levar a tia dela, que é freira, na Rua Bandeirantes, ali na Enseada, e acabaram os ladrões, chegaram 3 garotos, chegaram com o revólver, pediram o relógio... Você acha que esses índices de violência têm uma razão com a falta de escolas profissionalizantes? Claro que tem. E a Antonieta disse, quando ganhou a eleição, que iria investir muito na educação. Claro, porque ela era professora de uma escola profissionalizante, que é o 1º de Maio, que era uma boa escola profissionalizante com muitos cursos. Os cursos foram restritos agora, e o que acontece? O jovem hoje ele não tem uma ambição, porque ele vê que não tem perspectiva de um futuro, né? Porque ele não sabe, não tem uma profissão, não tem um emprego novo para ele buscar. Então o que nós temos que fazer? Fazer as escolas profissionalizantes. Você vê, Augusto, ela como professor não fez uma escola na nossa cidade. Então como é que você pode falar que o jovem vai para o mercado de trabalho? Ele vai para o mercado de trabalho sem saber fazer praticamente nada. E hoje os empregos necessitam de qualificação. Então o que nós temos que fazer é qualificar essa mão de obra para que esse jovem tenha uma perspectiva de uma vida melhor e vá para o mercado de trabalho, vai estudar, vai fazer com que tudo melhore. São sinais de que algo precisa mudar no Guarujá. E aí você falou da indicação do secretário de Segurança Pública, não é? Aliás, Defesa Social. A gente vê uma guarda municipal na cidade do Guarujá acabada, abandonada. E um detalhe, esse troca-troca de secretários, eu recebi uma informação, não sei se é real, mas de que na primeira reunião do Conselho Municipal de Saúde, o novo secretário de Saúde não foi. Também não foi. Por quê? Porque foi uma indicação política do PCdoB, indicou um senhor, claro, o senhor Hernani, que tem quase 80 anos de idade. Você conhece pela idade ele? dele. Conheço ele de vista, ele é um médico, tem uma clínica lá no Guarujá, junto com os filhos, né? E aí eu acho que colocaram esse senhor para assinar os BOs lá, e ele também não é bobo, né? Não vai colocar todo o patrimônio que ele tem para assinar as coisas que o senhor Joaquim pede para ele assinar, né? Então eu acho que nem na primeira reunião ele compareceu. Não sei se foi problema de saúde ou não, ele tem 78 anos, mas é uma pessoa bem disposta, né? A gente vê isso, a atenção de uma Secretaria de Saúde num município como Guarujá, olha, tem que ter uma saúde de ferro. Porque precisa correr todos os postos de atendimento à saúde. Nós temos o seguinte, a saúde no Guarujá praticamente está precária, né, Augusto? Agora o ministro vinha inaugurar a UPA de Lata, que foi construída lá na Enseada, já está pronta há 3 meses, e o ministro não veio e a prefeita ainda não inaugura. E o que acontece? Vai sufocando os pronto-socorro que nós temos. Nós temos aí a maternidade Ana Parteira fechada ainda, toda destruída lá, gastando milhões e milhões para estar fechada e não atender a população. Então a gente vê a saúde cada vez mais precária. Enfim, tudo na nossa cidade está ruim, Augusto. Se você pegar a educação está ruim, pegar a saúde está ruim, pegar a limpeza pública está ruim, o asfalto continua ruim, agora só está asfaltando as avenidas principais, recapeando, para tentar enganar o povo. E a gente vê que a cidade do Guarujá entra dinheiro do governo federal, entra dinheiro do governo estadual e nada de bom acontece. É verbas e verbas que são anunciadas e depois a gente vê desaparecer as verbas, desaparecer o dinheiro e não vê aquilo de bom para a nossa população. Nelson, você vai me permitir, eu estou com o jornal Cidade News aqui em mãos, grande Jorge aí que está nos acompanhando,
Jornal Cidade News. E a manchete dessa semana, Guarujá quase perde seus veículos alugados. Olha, o Cidade News deu um furo de reportagem, isso aconteceu na sexta-feira, Jorge, na sexta, na sexta de manhã. Eu estava aqui fazendo o programa e um telespectador, o Zé Carlos, ligou dizendo que estavam tomando os carros da Prefeitura do Guarujá. Eu não entendi exatamente, liguei para a Prefeitura, para a assessoria de imprensa me afirmou que, na verdade, estavam trocando a empresa que loca carros. Estão trocando a empresa, contrataram uma empresa, locadora de veículos, por 4 milhões de reais, uma empresa aqui de Mongaguá, que não tem, é uma microempresa, que não pode faturar mais do que 2 milhões e 400 por ano, contratou uma empresa de locação de carro por 4 milhões. E essa empresa não tem nem 2 anos ainda, então ela não podia participar de licitações públicas na nossa cidade pelo valor da licitação. E aí o que acontece? Essa outra empresa que está atuando hoje na cidade, ela tem 9 meses atrasado para receber da locação de carro. A dona Maria lá fala que as contas estão em ordem, mas é as contas bancárias dela, porque as contas da prefeitura não estão, Augusto. Deve 27 milhões de água para a Sabesp. Deve 9 meses de locação para essa empresa de veículos. Mas por que os carros... por que foi um caminhão cegonha na prefeitura? Com busca e apreensão dos carros. Busca e apreensão? Busca e apreensão dos carros, com polícia junto. Puseram todos os carros em cima das cegonhas, aí alguém da prefeitura foi lá, tentou negociar com o dono da empresa, e o dono da empresa mandou depois descer os mesmos carros que subiram na cegonha, desceram para continuar trabalhando. Então, 9 meses? 9 meses de atraso. Então você... Quebra qualquer um. Se fosse para a troca de frota, subia, ia embora e chegava outro caminhão com um carro novo, né? Mas não foi isso daí não. Os caminhões subiram na cegonha e depois desceram das próprias cegonhas. Depois fizeram o acordo que a prefeitura ficou de pagar a dívida para essa empresa locadora de veículos. Olha só, a manchete aqui que o Fabinho vai mostrar. Essa foto é impressionante. Mostra aqui, olha, o caminhão retirando carregado de carro da prefeitura. Cheio de carros da prefeitura. Que coisa, hein? Ô Nelson, mas desculpa, como é que a prefeitura... A prefeita tem dito que conseguiu pagar todas as dívidas, que agora ela... Mentira, Augusto, mas ela está querendo enganar o povo, Augusto. Ela deve mais de 150 milhões de reais, ela deve para a empresa do lixo, que faz a limpeza pública da nossa cidade, e tem 30 milhões atrasados para receber da época dela. Tem essa empresa locadora, tem a Sabesp, tem a Eletro, tem a Eletropar, enfim, são a CPFL, tem dívida em tudo quanto é lugar. Só que ela estava tão ruim que ela tem toda essa enganação no povo. Aí eu vou falar que as contas estão em ordem e tal, para a população acreditar, e aí eu vou melhorando a pesquisa. Só que a população não adianta, ela só acredita vendo as benfeitorias na rua que ela mora, onde ela passa. A gente vê hoje o transporte precário, as ruas precárias, a saúde precária, a educação precária, a ação social não fazendo nada praticamente na nossa cidade. Então a gente vê a bandidagem crescer, o mato crescer, o lixo crescer e os buracos aumentar. Isso que a gente vê na nossa cidade, infelizmente. A saúde, então, nem vou falar como é que está, porque é gente morrendo todos os dias no Pano, no Santo Amaro, sabe? Então a gente vê assim pessoas perdendo a vida, crianças que nascem e acabam morrendo antes de 1 ano de idade. O Guarujá é recorde em mortalidade infantil ainda. Sabe, eu acho que nós temos que pensar um pouco. O Guarujá não pode, a Baixada toda, não pode perder 20 crianças por cidade, cada 1.000 que nascem. É uma taxa muito grande, como se fosse uma taxa da África, parece, né? Então a gente vê outras cidades do interior